pessoal! Hoje é dia 26 de julho e não sei se você sabe, mas é comemorado o Dia dos Avós. É isso mesmo. E eu vou receber hoje uma super avó, a Selma Benchimol, vou bater um papo com ela. Mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, youtube.com/mãeoficial. Acione o sininho para você ficar sabendo das notificações. Bom, queria primeiro cumprimentar a Selma, que é a avó do Eric, e também do Igor, que está a caminho. A Laila, filha dela, está grávida de 20 semanas e logo, logo já vai nascer mais um netinho. Tudo bem, Selma? Muito bem, obrigada pelo convite. Prazerzaço receber você, que é uma super avó, que a gente chama até de mãe-vó, né? Lá em casa eu chamo minha mãe de mãe-vó, a minha sogra, porque elas estão sempre ali ajudando, gente. E não é só ajudar no dia a dia, no puerpério, no momento que a gente tem um filho e que a mãe às vezes vai pra casa da filha ou pra casa da nora. Não. É do tipo daquela avó que larga tudo, larga a vida pra cuidar do neto, né? Pra mãe trabalhar, ou então pra mãe fazer um passeio, ou pra mãe numa ginástica. E a Selma é esse tipo de avó, é parecida com a minha mãe. Selma, era um sonho. Eu fico até emocionada, porque é um tema que eu adoro. Era um sonho. Era um sonho. Eu tinha esse sonho por 7 anos. E consegui ser avó com 62 anos. Olha, ainda bem que ela é uma avó sarada, tchutchuca, que tá com tudo em cima, que ainda dá pra ajudar, né? Porque lá em casa, assim, a minha mãe não é sarada nem tchutchuca, maravilhosa, minha mãe, vovó também, mas ela tem muita dor, ela tem fibromialgia, né? Tem muito remédio. As vovós têm que tomar corticoide pra tentar ir pro chão com os netinhos. Tenho artrose. Osteoporose. Tem tudo, mas tomo remédio, tomo estimulante, vitamina, tô sempre me cuidando para poder ajudar, né, junto, Selma? E assim, eu escolhi a Selma porque quando a Laila, a filha dela, que é minha amiga, né, beijão, Laila, pra você, soube que estava grávida, a Selma já começou a se movimentar. Ela mora na zona sul do Rio de Janeiro, a filha mora na zona oeste, para tentar de alguma forma ficar mais próxima da Laila. Você chegou a alugar um apartamento. Conta essa história. Aluguei apartamento, assim, menos de 10 minutos andando. Olha, gente. E por 30 meses, só que o proprietário precisou vender, eu não comprei. Então eu fiquei por 7 meses lá, mas foi um tempo bom para poder ela se recuperar, voltar as medidas, voltar a rotina, né? Meu netinho precisou operar. Ele, com 3 meses, sofreu uma cirurgia de abrir mesmo, levar pontos, tudo. E tudo isso mexe muito com todo mundo, mas foi um sucesso. Ai, graças a Deus. Mexe com o nosso emocional, né? A gente fica achando que pode dar errado. E a gente, como mãe de primeira viagem, que é o caso da sua filha, a gente acha que não vai dar conta. Eu me lembro que a minha mãe ficou 40 dias na minha casa. E no dia que ela foi embora, me deu um nó na garganta, igualzinho que eu tive quando eu fui pra escola pela primeira vez. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha dado um banho no Bernardo. É lógico que nasce um filho, nasce uma mãe. A gente aprende ali na correria, né? É quase que natural. Mas eu tinha observado a minha mãe dar banho no Bernardo, sabia como é que era, segura a cabecinha e tal, não sei o quê, mas eu fiquei desesperada, porque eu falei, e agora? Eu tava começando já a pensar na introdução alimentar, que eu nunca fui de cozinhar. O que eu vou fazer? Eu nunca tinha feito feijão. Não é, como é que fala? Não é bolinho, não. Ser mãe é punk. É punk. Agora, ser avó, a gente brinca que é uma responsabilidade terceirizada, né, Selma? É maravilhoso. Como é que é esse sentimento, assim, a diferença do sentimento de mãe materno pro avó? No meu caso e no caso dos seus pais, vocês criam seus filhos, né? Então, as mães criam seus filhos. A responsabilidade de criar, ela é muito, muito séria. Educar uma criança, criar uma criança é uma coisa muito séria. Pouca gente pensa nisso. Então, quando a gente é avó e a gente não cria, a gente cuida, é mais leve. Tem uma diferença aí. Gostei. É mais leve. Pro cuidar, né? Isso. E o que acontece? Eu muitas vezes eu pego o Eric, ele falando ou fazendo alguma gracinha, parece que eu nunca criei ninguém. É do nada. Pode fazer tudo, né? Pode, só não pode... Filho não podia, nada mas o pra se netinho machucar, pode. nada pra se machucar. Mas pode. Você estraga neto? Sim. Todo mundo diz que avós estragam os netos. Mas eu obedeço
muito a minha filha. Isso é importante. Principalmente na parte alimentar. Essa parte alimentar eu fecho com ela. E também coisas de horário. Agora, uma coisa que ela reclama muito de mim. Ela fala assim, mãe, você é ótima. Mas eu não consigo botar ele pra dormir. Ele não dorme comigo nunca. Em bebezinho, não, porque eu acho que pra ele eu significo bagunça. Ah, entendi. Ele se distrai, né? Bagunça, alegria. É hora de brincar. A vovó chega, é o lazer. Comigo não são as obrigações, não, né? Não. Eu dou comidinha pra ele, dou na boca sim, ele sabe comer quando ele quer. Mas é interessante porque assim, a minha mãe, por exemplo, fica... Evelyn, você vai dar suco de laranja pro menino e não vai colocar nem um melzinho? Mel mãe, não pode, suco até de 2 laranja? anos. Mel? Agora. Um suco de limão, tudo bem. A gente não tá acostumado com esse paladar muito ácido, né? Eu, pelo menos, não gosto. Mas eu acho que a gente tem que oferecer as oportunidades para as crianças, os alimentos, da maneira como eles são, naturais. A minha mãe não foi criada assim, né? Tudo a minha mãe quer colocar uma açuquinha, quer colocar um melzinho. Isso é bem e ela me obedece, brasileiro. né? Até um mingau de aveia, minha mãe queria colocar açúcar. Eu falei, mãe, calma. Você não vai dar farinha... Láctea, não? Eu falei, não, é açúcar puro. Mudou tudo. Fomos criados com farinha láctea, né? A gente não queria mais nossos filhos com farinha láctea. Não, e até ela brinca, porque ela viu um DVD que eu gravei do aniversário de 2 anos no McDonald's, entendeu? O aniversário foi no McDonald's. Ela falou assim, mãe, aquilo preto na minha mamadeira era Coca-Cola? Eu falei, certamente. Mentira. No aniversário. 2 anos. Você vê, né? A gente não tinha muita informação também, né? Não, e era aquele momento. Agora, respeito tudo. Mel, ele não... Açúcar só foi quando ela permitiu. Mel, eu entendo agora que não pode até 2 anos, tem alguma substância. Assim, é interessante não dar, né, antes dos 2 anos. Mas assim, se for, por exemplo, lá em casa o Bernardo apresentou muita tosse. Xarope. Então assim, aí é outra história. rolou uma beterraba no açúcar. Beterraba, Um xarope natural feito de beterraba com açúcar. Assim, a gente vai evitar, mas, gente, é uma vez, né? Uma vez, não é isso que vai mudar e vai trazer uma diabetes infantil na criança, né? Agora, brinco, canto, faço... Nossa, é muita brincadeira. Então, ele realmente não dorme comigo. Pra ele dormir comigo, só se ele se acabar. Eu não sou uma avó de dormir, eu fico 8, 12 horas, mas dormir comigo ele não. Não, e é muito interessante, Selma, porque assim, quando a gente planeja ter filho, é diferente, né? Porque a gente envolve a família, né? Eu, pelo menos, assim, tive uma conversa com os meus pais sobre rede de apoio, porque eles moram fora do Rio de Janeiro. Eles vêm ao Rio pra me ajudar, né? Pra eu conseguir trabalhar tranquila, né? Porque eu digo que eu só fico plena no meu trabalho quando meu filho está com os meus pais ou com a minha sogra. Perfeito. Né? Porque vocês são o nosso porto seguro, não tem jeito. Não tem. Né? E eu acredito também que a criança se sinta dessa forma, acolhida, né? Ainda mais na figura da avó. Então, assim, essa figura materna, ela é muito importante. Eu sinto que esse contato do Bernardo com a minha mãe e com a minha sogra, ele ama meu pai, tá? Não desfazendo dos vovôs, não, que hoje também é seu dia, vovô. Mas eles se sentem mais aconchegados. Eu acho que quando sente a falta da mãe, a avó, ela supra essa necessidade, né? Essa ausência. A gente troca fraldinha, dá banho, O meu pai também, tá? Ah, ele dá também? O quê? O Troca meu pai, fralda? gente, o meu pai troca fralda. Uau. O meu pai dá janta. O meu pai leva pra creche, busca, dá banho, tá? Uma vez eu viajei a trabalho, deixei o meu pai e o meu marido com o Bernardo. O meu marido, ele não é muito apto a fazer essas coisas, não. Eu fico ali estimulando, mas não é muito dele. O meu pai, ele também estava trabalhando nesse dia, não conseguiu ficar o dia inteiro com o Bernardo. Mas o meu pai fez tudo isso. Não. Assim, Parabéns. louvável, né? Parabéns. Não, assim, meu pai é extraordinário. Parabéns. Porque... E tomara que vocês tenham papais, avós, né? Avós. Mas que o meu marido brinca, leva pra praia, faz outras brincadeiras com ele. Ele toca trompete, então eu tudo do vovô. Ai, tem as tartarugas. Cada um seu papel, né, Selma? Mas meu pai realmente é diferenciado. O meu pai é diferenciado, assim. Que trocar fraldas, eu tenho tranquilo, mas pra homem é pros fortes. Ontem eu fui ao circo com a minha sobrinha e com a minha mãe e meu pai ficou com o Bernardo. E o Bernardo evacuou. Meu pai trocou a fraldinha dele, limpou, deu banhozinho e colocou pra dormir. Eu cheguei em casa às 11 da noite, o Bernardo já estava dormindo no bercinho.
Não, então, assim, maravilhoso. eu acho que esse contato com os avós, né, desde cedo, também é importante, porque a criança vai se acostumando, seja o vovô, seja a vovó. Eu tenho memória seja dos meus avós até um hoje. vodrasto, uma vodrasta, né, que a gente brinca. O que importa é essa rede de apoio. E assim, o meu pai brinca que ele é apaixonado pelo Bernardo, apaixonado pela Liz, que é minha sobrinha, mas ele diz que se eu tiver outro filho, ele some. A Laila, a filha dela, tá grávida do segundo filho. Você acha que você vai se doar dessa mesma forma? Porque o primeiro netinho a gente sabe que é a minha intenção, ela vai ter é ficar com o Eric, para ela poder ter tempo, poder se dedicar ao neném. Porque a gente sabe, esse primeiro mês é muito difícil. É um mês muito difícil. É tenso, tem propensão a ter depressão. É tudo difícil. Já falei aqui, é um assunto muito importante, né? É muito importante. É extremamente importante. A gente se sente muito sozinha, né? Hoje eu entendo mulheres que tiveram depressão pós-parto. Eu ficava imaginando, gente, mas é um momento tão sublime. Não é. Um momento maravilhoso, mas a gente não tem interação com a criança. O corpo todo dói. Tudo dói. Ninguém da entende. Cabeça aos pés. Os hormônios numa circulação louca. Aquele serzinho precisando de você a cada momento. Não é assim. Então, isso mas eu acho que eu nasci velha. Então, madura. Eu nasci madura. Mas eu tenho essa preocupação com ela. E num dia que a minha nora tiver, também terei, se eu tiver essa chance. Ai, que maravilhoso. Se eu tiver essa chance. Porque também a gente tem que respeitar, né? Não é toda nora que quer que a sogra fique ali nesse momento, que é um momento difícil. É um momento que realmente a gente, às vezes, quer que quem esteja com a gente são pessoas realmente muito íntimas, né? No caso, a nossa mãe. Pode falar qualquer coisa, nossa melhor amiga, nossa irmã, nosso irmão. Mas, assim, eu sou open mind, né? Eu sou cabeça aberta, assim. E eu queria todo mundo na minha casa. Eu me lembro da minha sogra comentar assim, o meu primeiro neto, eu não tive a oportunidade de dar um banhozinho, né? Porque talvez a mãe dele estivesse naquele momento do puerpério difícil, conturbado. E é super, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que, não pode julgar ninguém. Cada um tem a sua dor, não né? Pode cada um tem seu momento. Cada um tem a sua história. Mas eu queria todo mundo lá em casa. E até hoje, tá? Minha casa vive cheia. Tem um quartinho lá com uma caminha pro meu pai, pra minha mãe, pra minha sogra. Agora a minha filha vai ter outro neném, né? Outro menino. E a vovó vai ficar lá. Já tem um quartinho pra vovó. Olha! É o quartinho... Aquele quartinho que vai ter a despensa e a cama da vovó. Mas nesse primeiro momento, dar muita atenção ao mais velho, né? Que vai estar com 3 aninhos. Pra ela poder... e se recuperando. Mesmo assim, aí na hora que ele estiver na creche, eu fico com o neném para ela poder ou dormir, ou fazer um exercício, ou se distrair um pouquinho, né? Tomar um chopp com o marido, sair, assistir uma série, um cineminha. Isso. E assim, não é todo mundo que tem oportunidade, né, Selma, né? Cada um tem sua classe social de ter um quarto pra mãe, né, pra avó, pro avô, né? Ou até de receber os pais em casa pra ajudar, não tem espaço. Mas eu acho que família é aquela coisa da gente se amontoar no momento de desespero, porque o puerpério é desesperador. É desesperador. É um momento que todo mundo faz um puxadinho ali pra ficar junto, pra tentar de alguma forma ter essa corrente colaborativa. Então, assim, os avós são fundamentais nesse processo. Eu quero ser avó, tomara que o Bernardo me dê essa chance. Pra toda mãe, eu chego e falo assim, o que eu te desejo é que você seja avó. Isso eu fico emocionada porque eu gostei muito dessa avó. Que linda, que linda. E também quem não tiver a condição, né, de ser avó, que de repente o filho ou a filha não podem, né? Ou não queiram, né? Porque hoje a gente tem que respeitar. Lógico. Antigamente tinha essa cobrança. Casou e agora e o filhinho? Não. Você não vai ter outro? Eu acho mais honesto a pessoa falar, não quero ter, do que ter e a criança ficar abandonada. Porque tem criança abandonada. É uma pena. E, de novo, educar é muito trabalhoso. É muita atenção. E como você me perguntou, avó, atenção, cuidado, mas é em outro nível. De novo, porque eu não crio. Tem avós que
criam. Mas você dorme, Selma, assim, sabendo que o Eric tá com febre? Não. Não, né? É Não. o mesmo sentimento de mãe, né? Não, a preocupação... Viajou e você fica do tipo, ai, será que eles chegaram bem? Pergunto o tempo todo. Não, porque o que eu falo assim, a gente consegue eu consigo enxergar de outra maneira. É mais leve, mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Tem ainda se fisgada no coração, né? Eu sei porque assim, minha mãe fica em Volta Redonda me perguntando também aonde eu tô, o que é que eu tô fazendo. Às vezes eu até escondo pra ela que eu peguei um metrô com o Bernardo, um BRT, um trem, né? Porque ela fica apavorada, né? Mora numa cidade interior muito mais tranquila do que a capital. Então fica sempre com medo. Mas, e ela fala assim, Evelyn, eu não vou deixar o Bernardo. A gente teve uma conversa essa semana, inclusive, e eles pensam em algum momento até se mudar pro Rio. Isso. Pra ficar mais próximo, porque a neta mais velha tá crescendo, daqui a pouco virou mocinha, arranja namoradinho, e não vai mais querer vovô e vovó. Não vai querer tanto por perto. Vai querer, mas vai ter mais liberdade. Não abandone os avós, né? Porque quando é pequenininho, tem essa questão aí de ajudar os pais e a criança às vezes não valoriza, não tem essa dimensão. Mas depois, gente, é tão importante o carinho, o amor, o aconchego, a atenção, porque os nossos pais vão ser idosos, né? Pra você que tem pais ainda que não são idosos, eles vão se tornar idosos a nossa e é intenção. muito triste, né? É muito triste, a velhice é muito triste, né? A gente saber que de alguma forma a vida tá perto de um fio para acabar pra gente, que é a realidade natural da vida. E muitos que não têm seus parceiros, vovós solteironas, viúvas e vovôs também. E aí os filhos abandonam, os netinhos também. Gente, isso é um cenário horrível. É um cenário... A gente tem que ter mais empatia. Memória a minha avó materna, ela chegou a ver meus 2 filhos. A minha avó paterna, eu tinha 10 anos quando ela faleceu. Mas eu tenho muito boas memórias delas. E dos meus avós. Naquela época, o avô, ele era mais... mais o chefe da casa, né? O chefe de família. Tava trabalhando as avós... e não participavam tanto, né? E eram mais distantes. Mas as avós eram mais... O tititi, né? Ou então tem muita gente que teve avô que custeou os estudos, né? Pagou um curso, um intercâmbio. Eu via muitas amigas minhas, a minha avó pagou pra minha escola a vida toda. Né? Eu consegui fazer curso de inglês porque meu avô tinha condição de pagar e meus pais não. Então, assim... o que eu posso participar... Eu não falo ajudar, eu uso o verbo participar. Legal, gostei. Eu faço. O que me deixarem, tanto financeiramente quanto afetivamente. Acho que eu vou adotar essa vovó pro Bernardo. Minha filha, eu fiquei sendo avó emprestada dos netos da minha amiga há muitos anos. Mas é maravilhoso, né? É isso que a gente tá falando, né, Selma? Assim, às vezes a gente não tem condição de gerar, ou é um casal que não quer adotar. O processo de adoção no Brasil é tão difícil, né? Complicado. Eu vejo gente indo pra fora pra tentar trazer uma criança e tal, tanta criança precisando. Então a gente acaba, às vezes, adotando mesmo o netinho da vizinha. Pegava emprestada. Ela filha de uma amiga da infância. Os netos da minha amiga, é um casal, a menina agora tá com 11, o menino com 7. Meus netinhos emprestados, né? Mas aí eu ganhei o meu. E agora vou ganhar mais um. E quem sabe... outros. No momento, meu filho tem uma cadela que diz que é minha neta. Maravilhosa. Ué, gente, né? É um ser vivo também. Mas é um ser vivo, mas eu sou avó de humano. Agora tem gente que é avó de cachorrinho, de gatinho. Também. E é legítimo, tá tudo bem. Lógico que é legítimo. O amor que a gente tem pelos nossos e pelos animais, eu acho que é subjetivo. Trato a Naya, uma staff bull muito linda, muito bem. Eu trago ela com carinho. Leva presentinho? Não, né? Bem lembrado, vou levar. Às vezes sua neta. É sua neta. Às vezes eu até levo, mas... Não é igual o netinho, lógico, é diferente. Porque, embora ela suba em mim, queira me lamber... Maravilhosa. Que a formação do meu filho é veterinário. Ela gosta de me lamber, de me receber. Eu ainda prefiro o Eric me abraçando, passando a mão no meu cabelo. Essa interação, olhando né, assim, que tem falando vovó. Ai, gente, se derrete. É pra mim. E realmente a gente está numa geração que quer ser chamada de avó. Que acontece com algumas mulheres, também respeito, que acha que ser avó é ficar velha. Minha avó. Não deixava a gente chamar ela de avó.
quando a gente era mais nova. Minha avó estava numa fase que ela tinha acabado de sair de um casamento de 20 anos. Ela foi traída pelo meu avô. Foi trocada por uma mulher 20 anos mais jovem. Nossa. Então ela fez plástica, ela queria se sentir nova. E ser avó pra ela naquele momento era terrível, né? Pra autoestima dela. Tudo é compreensível. E tem que respeitar. Não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum problema em relação a isso. Não tem nenhum problema. Não, mas eu tô falando o seguinte, é divertido também. Sim. Só que eu adoro ser avó. Eu adoro ser avó. Realmente uma coisa que eu sempre me realizei. Eu falo que é a minha maior alegria depois de 60. Olha, Para gente. meus filhos não ficarem se sentindo Não, eu não tenho nenhum menos. problema. Tudo bem se meu pai e minha mãe estiverem mais felizes hoje. Eu acho que... Não, agora é sério. Eu acho que os netos, né? O meu filho e a minha sobrinha, eles trazem mais alegria pros meus pais e... Tomara que eles não venham trazer aborrecimento, porque eu sei o tanto de aborrecimento que a gente, principalmente adolescente, trouxe pro meu pai e pra minha mãe, a minha irmã e eu, né? Naquela fase de querer namorar, de querer ir embora. Uma pra vez estudar. eu fugi de casa, eu devia estar com uns 15 anos, fui pra casa da minha avó, óbvio que no mesmo dia ela falou pro meu pai que eu tava lá. Foi só aquele movimento. Mas você tá vendo? Você fugiu pra casa da avó. Da casa Por que da minha você avó, foi pra da casa mãe da da minha avó? mãe, é. Porque ali você não tinha uma cobrança que você tem no dia a dia, que é de mãe e filho, de pai e filho. Fugi, Então, ela imediatamente, mas eu sabia que ela ia me entregar, porque também ela não tinha saído. mas né? você sabia que você podia ter ali um aconchego. tinha um lugar pra ir. Você tinha um lugar, tá vendo? E os avós são muito importantes, figuras assim sensacionais. Nesse dia do avô, nesse dia da vovó, eu gostaria de agradecer aos meus pais e à minha sogra por serem avós tão maravilhosos, assim, eu também me emociono porque Não é? eles largam a vida deles pra tomar conta do meu filho, pra eu conseguir trabalhar, e o meu trabalho não é só por questão financeira, é uma realização minha também, como mulher, como profissional. E para quem não sabe, esse dia ele foi instituído pela Igreja Católica em uma homenagem aos avós de Jesus Cristo, né? Santa Ana e Santo Joaquim. Então é uma data bíblica e o comércio tem se aproveitado também, porque a gente tem que dar presentinho hoje para as vovós, né? Eles merecem. E realmente é um privilégio ser. A minha mãe foi uma avó fantástica. Agora, meu pai, ele não teve a chance de conhecer nenhum neto, porque a minha filha nasceu 12 dias depois que ele faleceu muito novo. Então ele não teve esse privilégio. Pois é. E a minha mãe foi uma avózona, como a minha sogra. Eu ainda tenho a minha sogra, graças a Deus, ela tem 90 anos. A vovó Berta, ela tem 90 anos. Ai, agora ela tá com 3 bisnetos homens, vai ganhar mais um da minha filha e o da neta dela que tá nos Estados Unidos. Então são 5 bisnetos, tudo homem. Olha. Mas o que ela lida é o Eric, que tá no Rio, aí eu vou brincar. É o melhor bisneto. Puxou sardinha. Selma, muito obrigada por esse papo. Obrigada, né? querida. Tão gostoso. Já te conheço a vida toda, né? Eu vim aqui porque você é muito especial, você é uma avózona mesmo. Acho que você é exemplo para muitas avós aí que estão começando, né, nessa rotina de primeira viagem também. E eu queria deixar um beijo especial para todas os avós, né, que me acompanham aqui no canal. É um dia muito gostoso. Que bom que vocês têm um dia especial para vocês. Vovô e vovó é todo dia, né, igual papai e mamãe. Mas é importante lembrar num dia, né, dá um presentinho, vocês merecem, né? Um trabalhinho da escola, né? Uma festinha na escola, né? É importante. Vou só falar mais um aqui. Claro. Eu uso óculos. O Eric fez um desenho. Ele fez um desenho assim, como se fosse uma ampulheta, né? Um infinito. Falou assim, óculos da vovó. Guardei. 2 aninhos. E vai 3, ficar, né? Tá com 2 ainda. e meio, Guardei. Pra sempre. Pra sempre. É um desenhozinho assim, que pra sempre. Tudo que ele faz eu acho lindo. Tudo. A minha mãe jogava meus trabalhinho fora, mas o do Bernardo tá tudo guardadinho na pasta. Mas eu ainda tenho. Diferente. Mas eu ainda tenho da Laila do a mãozinha no pano de prato. Tem. Quem não tem a mãozinha no pano de prato? Tem um pezinho ali. Ai, eu tenho um pezinho no azulejo. Ai, que gracinha. Gente, ó, um beijo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. youtube.com/mãeoficial e ative o sininho pra você receber as notificações. Selma, muito obrigada e feliz dia dos avós. Obrigada.